Rádio Otorrino. Sejam todos muito bem-vindos ao Rádio Otorrino da Sogote, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, que representa os otorrinos do Rio Grande do Sul e que traz conhecimento não só para os médicos, mas também leva para a população. Meu nome é Joel Lavins, eu sou presidente da Sogote. Estou aqui com o Dr. Rodrigo Beilk, doutora Bárbara Bianchi, apresentando. E aqui peço que todos sigam o Rádio Otorrino no YouTube, no Spotify, porque aqui a gente vai falar temas do dia a dia da população, que é o otorrino. O otorrino é do dia a dia de todo mundo. Então a gente fala aqui de zumbido, dor de garganta, corpo estranho no ouvido, voz rouca, coisas que é do dia a dia de todo mundo. E aqui não tem picaretagem, não tem charlatanismo. São todos que estão aqui convidados, são otorrinolaringologistas com título de especialista, certificados, pessoas com embasamento científico. Então aqui é conhecimento com responsabilidade. Hoje a gente vai falar um pouco de amidalite. E amidalite, para isso a gente chamou uma especialista, uma otorrinolaringologista, doutora Marília Brum, para falar e conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada pelo convite. Então vamos começar, Bárbara. Vamos falar de um caso, então, de amidalite. Vamos falar um pouco do caso do dia a dia. Um caso clássico do consultório de otorrino. Vamos falar de uma criança de mais ou menos 7 anos que começou com uma forte dor de garganta, febre, dificuldade para engolir faz uns 2 dias. A mãe ficou preocupada, levou para o pronto atendimento e foi diagnosticado amidalite. E a criança recebeu uma receita de antibiótico. Mas a mãe está preocupada também porque é a 3ª vez em poucos meses que a criança tem essa infecção e a família está pensando, será que vai precisar tirar as amígdalas? Isso é normal, tantas infecções? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar então com perguntas e esse caso agora vai ser abordado e a gente vai desmembrado aos poucos. Marília, então, vamos lá, o que são as amígdalas? E algumas pessoas falam amígdalas, elas não são amígdalas, são as amígdalas. E para que servem? Então, gente, as amígdalas todo mundo conhece, todo mundo já teve alguma amidalite ao longo da vida, né? São aquelas estruturas arredondadas que ficam na lateral da nossa garganta, né? Da nossa faringe. A gente vê a língua, vê a úvula, que é a famosa campainha, e nas laterais aquelas 2 bolinhas que às vezes são mais perfuradinhas. Elas fazem parte do sistema linfóide, então elas atuam como sentinelas. O sistema linfóide é o que produz e que ajuda a circular a linfa, que é como se fosse um esgoto, onde a gente tem o recolhimento de várias substâncias que a gente não precisa, e as amígdalas, assim como os linfonodos, as famosas ínguas, que às vezes a gente palpa, que sempre estão ali, a gente palpa quando estão aumentadas, são estações de tratamento, digamos assim. São pontos onde os antígenos ou os agressores que entram no nosso organismo, e no caso das amígdalas em geral pela via respiratória, vão ser apresentados ao nosso sistema imune para que se possa produzir anticorpos específicos contra eles. Maria, só para já falar uma polêmica aqui, né, que vai surgir, né? A gente vai falar depois de tirar as amígdalas. Então. Mas olha só, tu falou que ela é importante, né? Ela é importante. Quem está nos ouvindo aqui vai perguntar assim, pô, então quer dizer que tirar as amígdalas vai diminuir nossas defesas? Como é que isso funciona? Fala um pouco para nós. É uma dúvida super comum, né? Todos vocês já devem ter ouvido isso e já devem ter tido pacientes até receosos, né, frente a uma indicação. Mas a verdade é que o sistema linfóide ele se redistribui. Ele consegue funcionar bem sem a presença das amígdalas ali. Então, por exemplo, a gente tem o timo, que é um órgão linfóide super importante na infância e que ele evolui na vida adulta. A adenoide costuma evoluir na vida adulta, a famosa carne esponjosa. Então o sistema linfóide ele é adaptativo. No momento que tu tira as amígdalas, não fará falta esse papel que ela desempenha, porque outras estruturas linfóides do corpo vão estar fazendo o mesmo papel sem nenhum prejuízo funcional. Isso já está bem estabelecido, então, em literatura, a gente fica tranquilo. A gente não tem esse medo de diminuir status imune pela remoção das amígdalas. Muito bom. Então, já que a gente está falando de infecções das amígdalas, explica pra gente o que é uma amidalite. Uma amidalite é uma inflamação, né? Como qualquer ite, uma inflamação do tecido amidaliano. Em geral, a inflamação do tecido amidaliano, das amígdalas, as amígdalas inflamadas,
tem uma inflamação do tecido respiratório junto, né, da faringe, então da garganta toda, às vezes do nariz junto, e as amígdalas então ficam aumentadas, ficam avermelhadas, às vezes ficam com aquelas placas esbranquiçadas pelo processo inflamatório, por essa inflamação. Muito bem. Assim, colega Marília, o paciente fala assim: toda vez que eu vou num plantão por dor de garganta, eles me dão antibiótico. Então a minha pergunta vai ser assim, ó: quais são os sintomas mais comuns de uma amidalite? Para que a gente consiga abrir um pouquinho assim sobre o que é uma amidalite, o que é uma faringite, ou o que precisa de antibiótico e o que não precisa. Eu abri essa pergunta aqui. Essa é uma pergunta bem interessante, inclusive interessante para colegas, né, porque, a medicina ali de urgência, ela sempre é um pouco diferente da medicina de consultório, a gente sempre tem que ter um pouco mais de precaução com aquele paciente que a gente não vai conseguir dar seguimento, né. Então realmente a indicação de antibiótico na emergência é maior do que no consultório. Os sintomas são aqueles clássicos, todo mundo já teve: dor de garganta, muitas vezes essa dor de garganta com febre pode aumentar os linfonodos, as famosas ínguas, às vezes os pacientes até dizem: "Eu consigo palpar a amígdala aqui, é um linfonodo", né. Hã, Eles podem estar associados ou não a outros sintomas que já vão ser pistas de que se esse quadro é viral ou bacteriano, porque a prescrição do antibiótico ela tem que estar atrelada a uma suspeita de infecção bacteriana. Então, se eu tenho, por exemplo, coriza, que é secreção nasal, tosse, alteração de voz, uma voz mais rouca, indicando que a minha laringe está inflamada também, ou diarreia, sintomas gastrointestinais associados. Tudo isso me sugere que esse quadro pode ser viral, mesmo na presença das famosas placas. Então, nesse caso, é uma sugestão de que talvez aquela amidalite não precise do antibiótico. Agora, uma amidalite clássica, clara, febre alta, dor intensa, placa na garganta, aumento dos linfonodos e as ínguas, numa situação de emergência, principalmente numa população onde a gente sabe que a incidência é maior da amidalite bacteriana, que é ali dos 3 aos 15 anos, tá justificado o uso do antibiótico, né. É bem mais local, no caso, também a amidalite dela. É Se mais apresenta isso, focal na região das amígdalas da mesmo. faringe. Vamos Isso. falar um pouquinho de tempo de evolução, que eu acho importante as pessoas saberem quando que é a hora de procurar um médico e quando que a gente desconfia de viral ou bacteriana, dependendo do tempo que ela está levando para melhorar. Sim. Hã, assim, a dor de garganta ela acontece, na verdade, em vários quadros: resfriados, gripes, às vezes até alguma infecção gastrointestinal por um vírus que também tenha uma atuação no sistema respiratório. Então, no quadro inicial ali, que a gente está com uma dor leve, uma febre moderada, e é possível manejar com analgésicos, antitérmicos, a gente costuma ficar mais tranquilo. Mas se a dor é persistente ou aparecem as placas, eu acho que sempre é válido procurar um especialista, né. Então, no a doença viral, ela tem um ciclo de doença, a gente até brinca, né, que doença viral com tratamento dura 7 dias, sem tratamento dura uma semana. A doença viral, o ciclo dela é isso aí, 5 a 7 dias e tem que melhorar. A amidalite bacteriana, ela pode perdurar um tempo maior, né, mas não é tanto como a sinusite, em que o tempo de doença faz diferença para nossa suspeita entre viral e bacteriana. Às vezes, tu já está com uma amidalite bacteriana desde o dia 1, né, e às vezes tu estás com uma amidalite viral, que vai ter uma infecção bacteriana sobreposta com a evolução. Eu lembrei agora de um outro videocast que nós gravamos com o Dr. Otávio Pilcher, que foi sobre antibiótico terapia. E ele falou uma coisa bem interessante que é bom lembrar para todo mundo. Se você tá com dor de garganta, por mais que tenha placas, mas junto com isso veio sintomas nasais, né? Coriza, congestão, é muito provável que seja viral. Uhum. Mário, mas hoje eu vim aqui para polemizar, Ótimo. certo? Vai chover, hein? Hoje eu vou trazer pessoal. Hoje eu acordei para polemizar. Mari, seguinte, fazer testes para diferenciar uma infecção viral e bacteriana. Tu acha que são testes úteis para manejo do paciente? Eu acho, eu gosto. Só que a gente fica daí justamente nessa diferença e que pouco se fala: "É viral ou bacteriano? É viral ou bacteriano?". Mas o Rodrigo trouxe a questão da emergência, né, o nosso caso aqui que vai na emergência.
também tem a diferença do médico da emergência e o médico do consultório. O né? otorrino vê isso várias vezes por dia, às vezes, né? Exatamente. Então, a cancha. E é difícil a posição do médico da emergência que não vai te ver, e a amidalite tem complicações possíveis, a amidalite bacteriana. Então, muitas vezes o médico de emergência, para ele talvez não sirva o teste. Mas eu gosto do teste porque ele me dá segurança. E como justamente nos episódios anteriores, no episódio do Otávio, que se fala muito de resistência bacteriana e a gente é uma preocupação muito importante, eu acho que a gente precisa preservar os antibióticos que a gente tem disponíveis, sabendo bem quem a gente tá tratando e por quê. Então os testes nos ajudam nisso, né? Como é que são esses testes? Existe o teste rápido e existe a cultura. Poucos otorrinos têm disponível no consultório o teste rápido. O teste rápido a gente faz ali uma coleta local e espera 15 a 20 minutos e já dá como um teste rápido, bota naquela plaquinha, igual o pessoal agora já conhece os testes rápidos de tudo, porque desde o Covid eles ficaram super conhecidos, né? Vai dar ali reagente, não reagente, se é uma infecção por estreptococo, que é o nome do bichinho que a gente se preocupa nas amidalites bacterianas. Perfeito. Esse cotonete pode, então. Esse cotonete Esse pode no programa. Esse pode, só esse. Esse não é proibido. Quais são as 3 palavras proibidas do programa aqui, Rodrigo? Gotinhas nasais, hastes flexíveis e tabagismo. Maravilha. Olha só, a gente falou de doença local, linfoadenomegalias, que são as ínguas, e eu quero acrescentar um assunto que não está até no nosso roteiro e que a gente erra. Quem já não errou? Vamos falar da doença do beijo? Sim, sim, sim. Na verdade, isso é uma coisa super importante e bem comum entre os adolescentes também, né? E na verdade é uma amidalite diferente das que a gente vê no dia a dia, no sentido da doença, mas que se apresenta igual, né? Se apresenta exatamente igual a amidalite bacteriana. E só que é uma doença que pode causar aumento de outros órgãos, como o fígado, como o baço. E ela é viral, né? E ela é viral, o antibiótico vai mudar nada na evolução dessa doença, né? Não, e ela é o maior exemplo de como, quando a gente fala assim, não, é só uma virose. A doença do beijo que o Rodrigo falou, que é a mononucleose infecciosa, os sintomas podem ser bem mais exuberantes do que uma amidalite realmente É bacteriana. agressivo, né? É agressiva. Demora muito E para que melhorar. pode ter complicações. Internar, às vezes. Então, assim, é uma virose que é muito pior do que Que uma virose. bacteriana. Uma virose muito pior que uma virose. Isso é bacteriana. Então, É uma virose muito feia. e é muito feia e demora para melhorar. Sim, Demora pode ser bem grave. Deixar para as pessoas tranquilas. Às vezes, quando a gente quer internar uma mononucleose, não se assustem, é por cuidado e zelo ao Exatamente. paciente. É para manejo, veia, para claro. suporte, né, Rodrigo? Para dar suporte, porque não consegue nem Não comer. fica babando. É isso aí. Mas aí entra também o que o João estava perguntando dos testes, né? Dependendo de como o paciente se Tonete. apresenta. Não, e a gente consegue, com testes laboratoriais, muitas vezes confirmar uma suspeita de mononucleose, doença do beijo, né? A gente pede um hemograma com linfócitos atípicos, que ele altera ali algumas célulazinhas do sangue, a gente consegue ver 2 horas sem resposta. simples hemograma. Em 2 horas, mais ou menos, eles te entregam a resposta. Isso, do hemograma é rápido. É rápido. Porque o teste rápido alguns laboratórios têm, mas não, a confiabilidade do teste rápido está muito atrelada à coleta. Então, o ideal seria que todo otorrino pudesse ter, mas isso agrega custo e tempo. Às vezes tu compra um kit e vence. E aí o convênio não cobre, e aí tu vai sugerir para o paciente pagar, Ele não quer. ele não quer. Então, é uma situação aquelas difíceis do dia a dia, da prática do dia a dia médico, né? E a cultura, o que eu faço? Eu gosto. Quando eu fico assim um pouco em cima do muro, eu coleto, eu tenho swabs no meu consultório, eu coleto, eu empacoto e digo para o paciente, leva para cultura e para antibiograma. Demora, a gente gostaria que fosse mais ágil, né? Demora, em princípio demoraria 2 dias pelo processo de cultura em si, mas os laboratórios às vezes acabam entregando em 4. Mas ainda assim, se eu dei um antibiótico de 7 ou de 10 dias, e em 4 dias eu tenho um resultado que é viral, eu suspendo aquele antibiótico, eu poupei um pouco aquele antibiótico por um período, né? Mas só para quem está nos ouvindo, né? O otorrino ele tem de modo geral cancha para diferenciar uma amidalite bacteriana de viral sem precisar testes, né? Sim. E claro que a gente vai acompanhando o paciente, precisa assistir as cenas dos próximos capítulos para ir vendo a evolução e tu também ir ajudar nisso na tomada de decisão sobre a melhor conduta, né? Sim. Isso aí. Vamos falar um pouquinho das complicações. Então, o que pode complicar numa amidalite?
Bom, nas amidalites virais, a única que cursa assim mais com complicação realmente é a mononucleose. Existem outras, mas aí são muito, muito raras e não entra aí nas preocupações nossas do dia a dia. A amidalite viral não costuma ter complicação. É uma infecção simples, pode-se dizer, né? É como um resfriado, é como uma gripe. Ela vai passar, pode complicar com uma superinfecção bacteriana. Então, vira uma bactéria e mudar o curso da doença, mas a infecção viral das amígdalas em si não tem complicações. As bacterianas causadas por este bichinho, que é o estreptococo, é o nosso medo. Essa costuma ter complicações, costuma não, esta pode, porque não costuma, esta pode ter complicações. E algumas bem sérias, por isso que a gente tem que estar atento ao uso do antibiótico bem indicado, né? Então, a febre reumática, que algumas pessoas conhecem, aquela infecção no coração, a bactéria migra lá para as válvulas do coração. Febre recolhida. Febre recolhida. Boa, Rodrigo. Mas nunca escutaram esse? A febre recolhida. Que antigamente era muito comum porque não tinha antibiótico à vontade, né? Exatamente, exatamente. Ainda, infelizmente, aí nos países em desenvolvimento como o Brasil, tem uma incidência, ou seja, o número de casos por ano ainda é significativo para nos fazer pensar em, se for o caso, tratar na dúvida, né? Diferente dos países desenvolvidos como Estados Unidos. Então, a febre reumática é a principal preocupação. Mas essa é uma complicação que a gente chama de não supurativa, uma complicação que não tem a ver com a secreção infecciosa, aquele quadro assim, bem da secreção. Bem podre. É do podre, né? Bem Do podre, pulsão, fedorento, do pulsão. bafão. Vamos falar real, né? É, um fedorão. isso. O paciente fala contigo há 1 metro, tu já tá sentindo amidalite vendo assim. Ou amidalite é tumor, porque o cheiro vem assim. Uau! Aí tá por isso, cara. A gente ri, mas é triste. Mas vai falando uma coisa de dia a dia. Mas a listose, mau hálito, é um sintoma de amidalite O também. cara vem com amidalite, ó, com aquela cara mal, escabelado, bato com febre, e o cheiro vem. O cara fala 3 palavras, esse cara deve estar com amidalite, não pode ser verdade. É. Mas aí tem as complicações do podrão, então, que são as complicações supurativas, que são os abscessos, é desenvolver outra infecção, como uma otite, uma sinusite, a partir daquele foco de bactéria na amígdala, né? Então, são as complicações supurativas. Para a febre reumática, que é essa infecção do coração, e para as complicações supurativas, o antibiótico age bem. Tá? Existem complicações raras que não são essas, mas acho que não vem ao caso, porque a gente não quer assustar as pessoas, a gente quer justamente estimular elas a tratar bem tratado para que elas possam ficar seguras de que vão evoluir bem, que é a maior parte dos casos, né? A grandessíssima maior parte dos casos. Mas não atrapalhando, não podemos esquecer que os abscessos perimidalianos e os abscessos parafaríngeos, eles aparecem. Sim. Eles vêm aí, de vez em quando, pintam um alerta aí. Sim. E eles são alerta justamente até para mudar a conduta, mudar o antibiótico, tem que drenar, né? Só não é a maioria dos casos, Sim. né? Mari, quem está nos assistindo aqui, tá, possivelmente ligou e procurou por esse episódio porque ele tem uma situação, talvez, de até recorrência, né? Uhum, Que são as amidalites de repetição, uhum. né? E aí, quem está nos assistindo quer primeiro saber, assim, qual é a real, se tem algo que eu possa fazer para prevenir essa recorrência. Porque, assim, hoje a gente começa a ouvir no YouTube, vendo na rede social, muita picaretagem. E quando a gente fala picaretagem, é assunto de negócio de imunidade, de coisas que não estão com evidência, coisas que são muito discutíveis, mas que se coloca na rede social e as pessoas muitas vezes tem pessoas que têm bom poder de convencimento Uhum. sobre isso. Mari, o que é real, o que é cientificamente embasado, assim, se tem algo para ser feito para prevenir a recorrência, essas amidalites de repetição? Sim. E é bem importante isso, Joel, porque se a gente vai, inclusive, algumas pessoas descobrem e entendem como se faz a pesquisa de referências médicas e vão lá e fazem pesquisa. Artigo com um monte de nutrientes, macro, micro, mega Muita nutrientes, picaretagem, mas não impressionante. são artigos bons, a gente demora anos na vida e a gente, inclusive, vive se reciclando nesse aprendizado de saber separar o joio do trigo, da informação útil da informação que é simplesmente para confundir. Não é porque está num né? artigo Não é porque está que no artigo. tá certo, entende? Assim, Exatamente. tem muito estudo por trás disso antes de a gente poder abrir a boca para falar alguma coisa. E é por isso que a gente está aqui nesse programa É porque trabalhando nisso. essas pessoas às vezes mostram, olha esse artigo, se tu suplementar esse nutriente, tu não vai ter infecção. E aquilo é tentador, eu queria poder tomar uma vitamina C. Pílula mágica da imunidade não existe. Exatamente. Então, o que realmente funciona, e o que funciona para amidalite é a mesma coisa que funciona para toda e qualquer infecção respiratória.
É uma boa hidratação, beber bastante água. É uma boa alimentação. Então, comer colorido, né? Ter os nutrientes da base alimentar. Não é um nutriente, não é um nutriente manipulado ou externo. Não tem isso para amidalite ou para infecções respiratórias. É a atividade física. E uma coisa muito importante, não só para amidalite, porque às vezes os pacientes, imagino que vocês vão me perguntar, né? Tira a amígdala, vai poder ter dor de garganta? Claro que vai, a garganta continua ali, a garganta também dói, né? Então, eu preciso saber como não ter dor de garganta. Então, eu preciso, para não ter dor de garganta, ter um nariz saudável. Isso é Boa. muito importante. O nariz é o mestre ali, né? Respira pela boca, vai te doer a garganta. Olha o nosso inverno, olha as nossas temperaturas, o ar-condicionado. Então, tem que respirar bem pelo nariz. Então, se é para dar uma coisa assim diferente do que todo mundo já sabe, dormir bem, comer bem, atividade física, Que é alimentação. muito importante, né, Mari? Muito importante, mas isso é importante para o global e todo mundo sabe que precisa fazer isso para o todo. Agora eu quero uma coisa específica, doutora, me diz uma coisa específica. Cuida do nariz. Vamos cuidar do nariz, vamos respirar bem pelo nariz. Tratamento das alergias. Nas alergias, manter a rinite sob controle. Que nem criança. Eu levanto o dedo. Pode falar, Rodrigo. E a troca de fluidos? Porque Troca de justamente na época da adolescência tu pode pegar muito mais infecções pela época e por relação de beijo, simples beijo. É. Troca de fluidos, eu não tô falando além, vocês já riram, pensaram alto. Não, mas Eu tô falando Eu não das pensei nada. eu vitaminas. não pensei nada. Sim. Eu só pensei eu dizendo pro meu paciente, vamos beijar menos para não ter amidalite? Não vai, acho que não vai ter essa melhor Acho que se intervenção. comportar Esse é o mais no caminho. carnaval, né? Olha, viu, já chegou no carnaval, onde eu queria. O verão não Daí, é a maior incidência de amidalite, o verão. Não, mas realmente, com o negócio da pandemia e do isolamento, de fato, tudo isso reduziu drasticamente, né? O Rodrigo falou brincando, mas é uma real, assim. Eu falo beijo, contato entre as pessoas, reduziu drasticamente. drasticamente Eu acho que o eu não risco de atendi amidalite. uma amidalite durante Não a foi só pandemia. beijo, né? Na verdade, a gente não trocou nada, nem ar, né? A gente não trocava nem olhares, a gente não Mas eu acho que trocava teve nada. mais gente grávida no período da pandemia, tio. Mas, voltando um pouquinho ao que a Marília estava falando de coisas de qualidade de vida que fazem a gente ter menos infecções de garganta, eu acho que o fator mais definidor de ter muitas dores de garganta e que é o mais difícil de se controlar é o gerenciamento do estresse. Sabe por quê? A garganta, ela canaliza, né? A gente Uhum. canaliza muitas coisas para lá. Às vezes é o ponto fraco daquela pessoa. E se ela tá com muita coisa para pensar, tá uma vida corrida, tá estressado, alguma coisa na família, no trabalho, invariavelmente vai vir. Então a gente tem que sempre pensar e fazer coisas que nos deixem mais em paz Até interior. porque o estresse, Sim. provoca uma redução de imunidade, de fato. Exato. Aqui existe evidência, entende? Que o Isso. estresse reduz a imunidade. Então, o estresse ele está atrelado a muitas doenças da otorrino. Uhum. Na verdade, ele facilita, não que ele é o culpado diretamente, mas ele facilita a ocorrência de muita coisa na nossa especialidade, né? É, e é o que eu Tontura, falei. zumbido. Não, e os pacientes chegam às vezes assim, mas basta eu ter contato com o germe para eu ter uma doença. Não, porque senão não existia otorrino, não existia pediatra, não existia pneumo disponível no Rio Grande do Sul no inverno, né? Por que que o médico consegue atender tantos pacientes, às vezes, num dia com milhares de germes, uma gama, né, de germes, um zoológico de bichinhos, e não ficar doente? Porque tudo é uma relação hospedeiro-agressor. Então, se eu tô estressada, todo o meu balanço hormonal vai mudar, e aí os bichos que já estão em contato comigo, com a minha família, vão poder fazer a infecção, porque o meu status imune vai piorar. Por isso que eu peguei Covid 3 anos depois de estar atendendo Exatamente. Covid todo dia. Exatamente. Mas, Mari, é o seguinte, agora quem está nos assistindo quer saber o seguinte, tá, fiz tudo isso, continuo tendo um monte de amidalite, quero tirar a amígdala. Boa. E aí, se tira a amígdala, quando se tira, como é Que se por tira. que se tira? Porque a pessoa que está nos assistindo quer tirar as amígdalas. Tá? Sim, Certo? sim. Só que ela teve uma amidalite forte e já inventou que a família, Doeu não sei demais. quem, não, quem já tirou, não sei quem, ela não quer mais ter amidalite. Ela quer tirar numa amidalite grande só que ela teve. Sim. Se tira amígdalas por amidalite, sim, né? Principalmente na infância, né? Porque, na verdade, o que a gente quer numa remoção de amígdalas por amidalites de repetição é evitar o risco das complicações, Claro. né? E evitar a necessidade do uso do antibiótico, que é ruim para a pessoa e é ruim para a comunidade também.
Então, a gente quer sim e tira. Mas o benefício, ele vai ser maior, tanto mais certeza eu tiver de que as amidalites que aquela pessoa tem são bacterianas. Porque se forem virais, vai deixar de ser uma amidalite, mas vai ser uma faringite, vai ser uma laringite, vai ser uma sinusite. Vai continuar com infecções respiratórias. Porque as infecções virais não têm a ver necessariamente com o lugar que está contaminando, né? Tem a ver com isso, status imune. E aí a amígdala ali fica mais de vítima do que de vilã. E muitas vezes ela é posta nesse papel de vilã e o papel não é dela, né? Existem critérios na literatura que 7 amidalites num ano, bacterianas, documentadas, vistas pelo médico, ou 5 amidalites por ano por 2 anos, 3 amidalites por ano por 3 anos. Mas é muito difícil a gente encaixar tão certinho as coisas na medicina, né? A gente vai, muitas vezes, pesando risco e benefício das duas medidas. Acompanhar, tratar nariz, resolve vários problemas e ver se diminui as infecções, versus a cirurgia, né? E aí pesa, às vezes até junto com o paciente, risco-benefício das duas e opta ou não pelo tratamento cirúrgico, né? Mas, Mari, vamos falar só rapidamente, antes de passar pro mitos e verdades. Tirar a amígdala dói. A cirurgia das amígdalas dói. É uma cirurgia que costuma ter dor pós-operatória, né? Não é uma cirurgia assim que tu acorda, acordei da anestesia, nem sei o que aconteceu comigo. Como a cirurgia das cordas vocais, por exemplo. Então não é uma cirurgia que a gente pode dizer assim, não, ela vai exigir do paciente Vai exigir. que fique por alguns dias afastado do trabalho, vai Isso. precisar... Ou da escola, no caso das crianças, porque é mais comum na infância, né? E imagino que a gente tem uma plateia de pais aqui também preocupados com seus filhos. E na infância isso ganha um pouquinho mais de importância, porque realmente a maior parte das cirurgias são em crianças de amidalectomia, né? Perfeito. Mário, é o seguinte, agora a gente vai passar para um quadro que chama Mitos e Verdades, tá? Que não tem... A outra palavra que não pode aqui é depende, né, Rodrigo? Às vezes depende, né? Depende. Às vezes depende. Às vezes é pecadinho. Polarização, tá? Mito ou verdade? Tá. Então, Bárbara, começamos. Vamos lá, então, primeira pergunta. A amidalite sempre precisa de antibiótico? Mito. Tomar sorvete causa amidalite? Mito. Quem tirou as amígdalas nunca mais fica com dor de garganta? Mito. Amidalite é mais comum no inverno? Verdade. Gargarejo com água morna e sal ajuda a aliviar a amidalite? Verdade, sintomas. Alivia sintoma. Ficar de pé descalço dá amidalite? Mito. É uma pergunta, né? As vó vão te bater, mas ou atrás de ti. Vamos, já Mas é que paramos vocês me disseram pra dizer só mito ou verdade. Eu tenho várias vírgulas, vários poréns. Eu tô Tomar sorvete não dá amidalite, tomar cerveja gelada não dá amidalite, andar de pé descalço não dá amidalite. Recebi uns e-mails depois. Gente, e eu sou super fã das vós, né? Super fã das coisas de voz. Prescrevo sempre mel, quando é possível prescrever mel pra tosse. Olha aí, ó. É. É lagrião. Não, mel tem evidência. Tem evidência. Mel tem evidência. Então, eu sou fã das coisas que as vós falam. Mas, a questão do pé descalço, a questão do inverno e a questão do sorvete, as três têm uma premissa muito parecida, né? E ver que uma é verdade e as outras não, como assim? E aí que as vós vão ficar braba comigo. Mas é porque, na verdade, o frio, ele vai aumentar o risco de contaminação para doença respiratória, a gente fica mais enclausurado e tal. Mas a gente sabe que a consistência do muco do nariz, que a velocidade de batimento dos cíliozinhos muda. A gente consegue provar isso assim... E a imunidade reduz quem está exposto ao frio. A imunidade reduz, Então, ficar A de pé mucosa descalço. agredida com frio, nariz. então, na verdade, assim, São outros. a diminuição da temperatura corporal pode ser Indireta. mas é É um indireta. trauma, é um trauma. Isso. É um estressor. Exatamente. Continuando, então, se tem placas, é amidalite bacteriana sempre? Mito. Amidalite pode causar ínguas no pescoço? Verdade. Amidalite não tratada pode afetar o coração? Verdade. Tirar as amígdalas causa a baixa da imunidade? É mito. Obrigada. Obrigado, doutora Marília Brum. Vocês, gente. Desculpa as brincadeiras, mas Foi excelente, pessoal. dá uma risadinha. Excelente, excelente. Bom, descontraído, adorei. Convidamos todos, então, de novo para seguir, pessoal. @Rádio Otorrino da Sogote, YouTube, Spotify. Um grande abraço a todos. E não se esqueçam, saúde não é brinquedo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.